Olá, essa é a oficina Teatro de Sombras. Ela é voltada para crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, público de todas as idades que desejem começar a trabalhar aí com essa linguagem do Teatro de Sombras. Em especial, ela é voltada também para os professores e professoras da educação básica, porque nesse vídeo tem algumas ideias de como trabalhar elementos tanto das artes visuais quanto do teatro que se unem nessa linguagem, nessa forma de arte que é o Teatro de Sombras. Eu sou Ana Carol Costa e esse projeto é realizado por meio da Associação Artística e Cultural de Descalvado, Espaço Cultural Galhofas, Secretaria de Educação e Cultura, Prefeitura Municipal de Descalvado, Governo Federal e Lei Aldir Blanc. Bom, vamos começar então pensando um pouco o que é Teatro de Sombras. E isso parece ser bem fácil, né? Se eu perguntar para vocês o que é o Teatro de Sombras, vocês provavelmente vão me responder, é um teatro feito com sombras, né? E é isso mesmo. O Teatro de Sombras, ele é uma arte muito antiga, que remonta lá ao Sudeste Asiático, né? As manifestações da China, Malásia, Tailândia. Existe uma lenda também de como começou o Teatro de Sombras, que um poderoso chinês perdeu a amada dele, que era bailarina, e ele exigiu que trouxesse a amada dele de volta, que trouxessem a amada dele de volta do Reino das Sombras. Como ele estava muito alterado, ele foi muito violento, e uma pessoa do reino dele teve a ideia de esticar um pano, bem esticadinho assim, em frente à luz do sol, e aí projetou entre a luz do sol e o pano a figura de uma bailarina de papel que se mexia. E aquilo dava a impressão para quem assistia de que a figura estava se movendo, de que ela tinha vida. O Teatro de Sombras é uma das vertentes do teatro de formas animadas, que é essa ideia do teatro que não é feito só pelo corpo dos atores, né? O ator ele é manipulador dos objetos. No nosso caso, a gente vai ser manipulador de sombras. E aí, o nosso intuito é fazer com que essas figuras, essas sombras, ganhem vida, ganhem alma. Vamos lá, então? Bom, para fazer um teatro de sombras, a gente precisa, primeiro, de um teatro, né, da estrutura que vai projetar a luz. No nosso caso, a gente vai usar uma caixa de sapato bem simples. Caso vocês queiram usar uma caixa maior, não tem problema também. A gente vai precisar de uma fonte de luz. A lenda que eu contei diz que foi usada a luz do sol, né? E nós podemos usar a luz do sol, podemos usar a luz da lua, podemos usar a chama de uma vela. Mas quanto mais direcionado for o foco de luz, maior controle a gente vai ter das formas que vão se formar ali, né? Das sombras que vão se formar ali na nossa cortina, certo? Nesse caso eu estou usando uma luz amarela, mas eu poderia usar qualquer cor. Eu vou precisar também, para fazer o meu palco, de tesoura, estilete só com a ajuda de adultos, ok? Que eu vou recortar aqui, de cola ou fita crepe, fita adesiva em geral, e de um papel quase transparente que permita que a luz atravesse. Então vamos lá. Para fazer o nosso teatro, né, o nosso espaço onde o Teatro de Sombras vai ocorrer, eu vou abrir a tampa da caixa e vou retirar essa tampa. Tudo bem? Tampa retirada, um dos lados está vazado. Agora a gente vai abrir o outro lado, porque a gente precisa que a luz passe de um lado para o outro. Só que esse lado aqui, nós não vamos abrir ele inteiro, bem na dobrinha. A gente vai deixar uma margem, que é justamente o que vai esconder a nossa mão, o que vai dar o acabamento na estrutura do palco do Teatro de Sombras. Se vocês verem, essa caixa que eu peguei, isso foi por acaso, tá? Mas ela já tem uma marca de um desenho aqui, que eu acho que vai ser bem interessante de usar. Então eu vou seguir esse desenho mais escuro para fazer o acabamento do meu Teatro de Sombras. Só que aqui embaixo, bem aqui embaixinho, eu vou deixar um espaço um pouco maior, porque aqui embaixo provavelmente vai ficar a minha mão. Então eu vou esconder os movimentos da minha mão. Eu não quero que a sombra, que apareça a sombra da minha mão no teatro.
Então aqui embaixo eu vou deixar mais ou menos uns 3 dedos. Nos outros eu deixo um dedinho de distância. Vamos lá? Prontinho. A minha estrutura já está pronta. Mas se eu usar assim, completamente aberta, não vai ter nenhuma surpresa, né? As sombras aparecerem. Então eu preciso fechar essa parte da frente, né? Essa parte frontal, com a minha folha de seda, com a minha folha de papel que deixa a luz passar. Se vocês verem aqui, vocês veem que eu já deixei esse acabamento, né? Então eu não vou colocar a minha folha de seda por cima. Se eu colocar por cima, ela vai estragar meu acabamento. Eu vou recortá-la do tamanho da caixa e colá-la aqui por dentro. Prontinho, aqui está, o mais esticadinho possível. Vocês vão ver que o papel de seda é um papel bem frágil, então tomem cuidado que ele pode rasgar quando a gente tentar esticar. E aí a nossa caixinha está praticamente pronta. O meu foco de luz pode ser a lâmpada, a lanterna, ele fica aqui atrás e eu consigo fazer as minhas sombras aproximando e afastando da luz, certo? Aqui tem só a sombra da minha mão, mas só para a gente ter uma ideia. Está praticamente pronto o meu palco, mas a gente pode enfeitar um pouco, né? Já que as pessoas vão olhar para cá, a gente pode tomar um pouco de cuidado com o visual aqui. Então eu vou usar o resto do fundo que eu cortei para fazer um acabamento aqui em cima e vou pintar essas partes que ficaram da cor da caixa. Então eu acabei de colar aqui em cima aquela parte, né, que eu disse que eu ia fazer para enfeitar e passei lápis de cor, um pouco de giz de cera e um pouquinho de canetinha aqui, pode ser qualquer material. Tudo bem, já temos o nosso palco pronto, já temos a nossa fonte de luz pronta, mas falta uma coisa essencial para o teatro de sombras acontecer, que são os personagens. Então vou deixar a minha caixinha aqui, tomem muito cuidado porque esse papel é bem frágil, ele está bem esticadinho. Vamos deixá-la aqui do lado e agora nós vamos começar a fazer os personagens. Já falou, os personagens no teatro de sombras, eles não são feitos com o corpo do ator. Então não é o ator que se transforma num personagem. O personagem é um objeto, no caso do teatro de sombras ele é um objeto plano, né? Em geral plano, tá? Como um desenho. E a gente vai trabalhar manipulando esse personagem, fazendo com que ele se mexa, ele pareça se mexer, ele vá para frente, ele vá para trás, ele ganhe vida de alguma forma. Então nós vamos precisar das varetinhas, podem ser palitinhos de churrasco. Aqui eu estou usando varetinhas de bambu para fazer pipa. E eu preciso de papel. Tem que ser um papel mais durinho, tá? Tem que ser um papel mais rígido que aguente ficar em pé quando eu recortar a forma. Por exemplo, isso daqui. Beleza, vamos então fazer os nossos personagens usando papel, as varetinhas e uma fita adesiva para colar o personagem na varetinha. Mas, antes de tudo, eu preciso saber quem são os meus personagens. Então, eu preciso saber qual é a história que eu vou contar. Até agora, nós estamos fazendo vários trabalhos que são das artes visuais, das artes plásticas, né? O recorte, a colagem, o desenho. Mas a gente não pode esquecer que o teatro de sombras é um teatro. E ele vai contar uma história, ele vai trazer uma ação para o nosso público. E essa ação ela vai ser contada por meio desses personagens. Então eu preciso escolher uma história para contar. Eu já escolhi uma história. Então eu vou criar aqui o personagem da Vitória Regia. Eu vou criar só esse, para o resto não ser, para o resto ser surpresa, porque essa história eu vou contar para vocês no próximo vídeo, que vai estar lá no canal. Então fiquem ligados. Bom, então nós vamos pegar o nosso papel e nós vamos desenhar o formato do nosso personagem. Nós vamos realmente fazer um desenho. Quanto mais detalhes tiver o meu desenho, mais interessante ele fica na cena, mais interessante ele fica na sombra. Mas eu preciso ficar bem atento, porque isso daqui não é um desenho comum. Então, tudo que eu vou conseguir ver de detalhe é o que foi recortado. Vamos pensar assim, a luz vai atravessar o meu papel.
Então não importa se eu desenhar alguma coisa em cima do meu papel. Se eu quiser, por exemplo, fazer aqui, pegar esse lápis vai ficar mais fácil de ver. Se eu quiser fazer aqui um grande sorriso e 2 olhinhos, isso não vai aparecer no meu teatro de sombras, porque o que vai aparecer é a silhueta. Então a gente tem que ficar muito atento ao contorno, é ele que vai trazer os detalhes. Tudo bem, aqui eu cheguei na minha forma básica, eu desenhei esse rostinho, agora ele vai acompanhar a gente até o final, mas vocês vão ver que na apresentação do Teatro de Sombras ele não vai estar. Eu desenhei a forma básica da minha Vitória Régia, a forma básica que eu quero que tenha essa flor. E agora eu vou adicionar alguns detalhes nas pétalas. Esses detalhes eles precisam ser cortados, eles precisam ser vazados. Prontinho. Aqui eu tenho a minha ideia de Vitória Régia, certo? É um desenho simples, mas eu adicionei alguns detalhes. Eu coloquei aqui o fundo preto para vocês perceberem em preto esses detalhes. Eles são todos recortados. Lembrando que todos os detalhes que forem desenhados não vão aparecer. O que vai aparecer são aqueles detalhes que nós recortarmos e tirarmos o papel, para abrir um lugar para a luz passar. Isso é o que é o mais importante na hora de fazer o desenho. Eu criei aqui um desenho simples e agora para manipulá-lo eu vou usar uma varetinha de bambu e vou colá-la aqui atrás com um pouco de fita adesiva. E aí a gente está pronto para colocar em prática, para testar isso na nossa caixinha. Bom, acho que deu para ter uma ideia de como vai ficar. O teatro de sombras completo da história da Vitória Régia, vocês vão conferir no próximo vídeo. Uma última coisa antes desse vídeo terminar. Vocês perceberam aqui que eu construí o personagem, desenhei no papel e fiz o recorte a partir da minha própria ideia, da minha própria cabeça, né? Eu fiz a mão livre. Quem não se sentir à vontade para construir, criar um personagem à mão livre, não tem problema nenhum. Pode começar agora para testar usando desenhos, usando personagens que vocês encontram numa pesquisa rápida da internet, por exemplo. Pode imprimir, colar no papel mais durinho e aí fazer os recortes, colocando a varetinha. Não tem problema. Começa assim, vai testando e depois vai experimentando. Experimente, crie, se divirta, faça seu teatro de sombras e marca a gente no Facebook, no Instagram, nas coisas que vocês criarem. Muito obrigada e até a próxima!